Muito boa noite para você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui na Rádio FT, em radioft.com.br, também em nossas multiplataformas. O último programa desse ano de 2019. Oi! Nós que passamos, né, 2 programas que nós passamos de mudança de horário, chegamos às multiplataformas. Foi realmente um ano muito produtivo para este programa. E isso é uma coisa que se deve muito ao chefe, né, o nosso Rodrigo Oliveira, que nos deu a oportunidade que a gente pudesse fazer com que o programa crescesse, porque era um projeto que a gente queria muito fazer. E nós estamos aqui para esse último programa do ano, para a gente relembrar aí a Fórmula 1. E hoje também nós vamos fazer a previsão no Paris-Dakar, que vai. O Rally Paris-Dakar, que vai começar aí agora no início de 2020. Certo? Se vocês quiserem mandar sugestões, dúvidas, alguma coisa que seja, mande no Twitter da Rádio FT, Rádio FT Underline, e também lá no Twitter do programa também, Ban Quadriculada, certo? Muito bem, eu estou aqui ao lado do César Augusto e também do Fernando Botolazzo, ele que está aqui para esse último programa do ano, para a gente discutir tudo isso, para você discutir aí, você que está acompanhando a reprise, provavelmente já deve estar no Natal, curtindo com a família, com os amigos, com o tio. Ou fazendo canguru perneta. Exato. Ou você que está curtindo agora na virada do ano, está esperando a contagem regressiva para contar para a virada do ano, que você esteja acompanhando o programa com a gente, faça companhia com a gente também. Bom, meu caro Fernando Botolazzi, eu quero saber o seu destaque inicial antes de a gente tocar o primeiro assunto. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Meu destaque fica por conta da Honda, que esse ano foi um ano muito especial para a Honda. As duas equipes que elas possuem na Fórmula 1 subiram ao pódio. Para mim, o ano, assim, Fórmula 1, o meu destaque ficaria para a Honda e um abraço para todo mundo. Muito bem. César Augusto, o seu destaque inicial. Meu destaque inicial é: no último programa do ano, a Alfa Romeo pica-mula do Mundial de Turismo. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, temporada da Fórmula 1 que começou em março, como sempre acontece na Austrália, só que antes da temporada ter começado, uma bomba caiu sobre todos nós, né? Que foi a morte do Charlie Whiting. Aí, é até bom a gente relembrar esse ponto, né, César Fernando? Porque foi justamente na semana da corrida, da forma como aconteceu, da maneira como aconteceu. Isso talvez pode ter feito com que a temporada tivesse tantos altos e baixos como nós tivemos, mas essa primeira corrida, por tudo que aconteceu, talvez tenha sido o ponto mais forte, não, Fernando? O Grande Prêmio da Austrália foi marcado mesmo com a morte do Charlie White, né? Ele morreu já em Melbourne, né? No hotel. Ele estava, inclusive, preparando, discutindo formas de como lidar nessa temporada a respeito de largadas, as novas regras, e esse ataque cardíaco que ele teve e que culminou no seu falecimento. Pegou todo mundo de surpresa, realmente. Foi assim, o cara que lidava com a segurança da categoria, que lidava com a questão de largadas, tudo, que tinha respaldo de todo mundo no grid, né? Todo o grid admirava o trabalho dele, gostava dele, e embora assim, né? Trabalhando, né? No ambiente de trabalho dele, na semana onde ele ia começar o trabalho dele, ele faleceu. Não, não tem como explicar, né? Foi um baque para todo mundo, né? E pegou todo mundo. Não tem muito o que falar. Pegou muita gente, pegou todo mundo de surpresa, inclusive nós.
Mas isso aí, você acredita que esse fator também pode ter ajudado por toda a confusão de ter um novo diretor, a forma como se organizou, a maneira como se construiu a condução de punições, de tudo aquilo que viria a Não se... tenha dúvida, não tenha dúvida, porque é, a morte é a certeza que nós temos, mas você não vai prever quando você vai morrer. Então, assim, como nós imaginamos, ia chegar uma hora, Charlie White ia estar cansado, ia falar, vou aposentar, e ele iria, e aí sim teria um processo, mas ele morreu, né? Então foi de forma abrupta e lógico, evidente que iria ter uma certa confusão na escolha do diretor, na questão de mudanças no regulamento, as regras, não tenha dúvida, Sérgio. André, perdão. E aí, César, como é que você avalia esse primeiro ponto que acabou, infelizmente, né, que acabou abrindo a temporada, né, do Grande Prêmio da Austrália? Eu avalio, como bem disse o Fernando, desnorteou toda a Fórmula 1 e a gente percebia esse desnorteio logo nas primeiras corridas. A Fórmula 1 começou a achar o tom certo para a questão das punições, por exemplo, depois do Canadá. E a gente viu isso de fato quando teve a corrida na Áustria, quando teve aquela questão do Verstappen e do Leclerc. E quando você tem uma perda abrupta e uma perda que o Charlie White não era só o diretor de prova, era o diretor de prova, o diretor de segurança e o cara que chefiava a supervisão do circuito. Ele fazia três funções. Isso ele fazia desde que o Bernie Eccleston assumiu a Fórmula 1 em definitivo em 1997. Sendo que o Charlie Whiting, para quem não se lembra, era um dos caras da Brabham nos anos de 78 até 87, que comandava a Brabham junto com Nelson Piquet como piloto, Bernie Eccleston como dono e Gordon Murray como projetista. E o Charlie Whiting era um engenheiro. Então, todas as inovações, como ter um cobertor para os pneus, pit stop, foi tudo no trabalho do Piquet, do Charlie Whiting, do Gordon Murray e também do Bernie Eccleston. Bom, meu caro, vamos agora falar na primeira parte da temporada. A gente tentar fazer esse resumo dessa temporada de 2019 da Fórmula 1. Fernando, queria que você falasse um pouco aí da primeira parte da temporada, qual foi aí o grande momento, chave, as equipes que começaram a evoluir, que não estavam evoluindo, como é que estava aquele primeira parte do campeonato? Bom, a primeira parte do campeonato é lógico, evidente. Todo mundo esperava como eu posso dizer assim, um grande momento da Ferrari, né? Assim como foi no ano passado, né? E retrasado, a Ferrari começando arrasadora a primeira parte da temporada, né? Com vitórias, né? Brigando com pódio, sempre ali perto da Mercedes. Esse ano, meio que não. Esse ano foi equilibrado. A primeira parte da temporada foi meio que equilibrada, né? Com Ferrari e Mercedes, né? Nós tivemos a vitória do Bottas, se não me engano, né? Na primeira corrida da temporada. Depois nós tivemos, acho que uma ou duas vitórias do Vettel. O Hamilton beliscou uma vitória também, mas foi uma temporada, foi um início de temporada mais devagar da Ferrari. Também teve aquela confusão a respeito da marca, da patrocinadora, né, da Ferrari, que É veio a com a Mission, marca. a Mission Minnow, que é uma fabricante de cigarros eletrônicos. Vamos dar nome aos bois. Todo mundo sabe que até hoje a Philip Morris, né, a Marlboro, ainda patrocina a Ferrari, ainda é a patrocinadora da Ferrari, né? E agora tem esses cigarros eletrônicos, tanto que
E já que falamos de início de temporada, né, a McLaren, né, voltou a ter um patrocínio de cigarros, né, só que com a BAT, né, que era dona da BAR, que agora está com cigarros eletrônicos, né? Muita gente falando, nossa, a BAT, e para quem não sabe, BAT, que tem participação aqui no Brasil também, né? Com a Souza Cruz, né? Quem não se lembra os comerciais da Hollywood com o Maurício Gugelmin com o carro da Indy, patrocinadora da Souza Cruz. Isso. Até tinha gente sonhando, né, que um dos cigarros da BAT, lógico, era dona da BR, era o Lux Strike, né? O Lux Strike fez muito sucesso na MotoGP. Na MotoGP, equipe Suzuki. Bem lembrado. Muita gente tava sonhando, opa, a McLaren Lux Strike, né? Os saudosistas, né? Mas volta a ser vermelha e branca e vermelha. Mas não é, os tempos são outros, são merchandising diferentes e proibiu isso daí. Mas voltando ao assunto, voltando à competição de fato. Foi uma temporada que começou meio devagar, tanto para a Mercedes quanto para a Ferrari, nenhuma das duas decidiu. E daí, da metade, aí já é outra história. Mas começou bem devagar, viu, André? Essa primeira metade de temporada, essa primeira parte. E você, César, o que você achou de pontos altos, baixos, da primeira parte da temporada 2019 da Fórmula 1? Daqui a pouco nós vamos falar da segunda, mas primeiro vamos falar dessa primeira parte. Da primeira parte, você percebia a consultoria de erros estratégicos da Ferrari. Pior, prejudicando o Leclerc, o Vettel, e ainda por cima não tinha uma capacidade de fazer uma boa estratégia. O problema é que a Ferrari entrou em parafuso. Porque para competir com uma Mercedes e cometendo tantos erros, custou o campeonato de construtores e de pilotos também. E outra questão, tem que levar em conta, o motor Honda, tanto na Toro Rosso, como na equipe, na Red Bull, deu muito trabalho nessa primeira parte. Porque o Verstappen e a troca de pilotos, saindo gasolina entrando no álbum, e a gente vai discutir isso na segunda parte, permitiu que a equipe tivesse um carro competitivo e tivesse dois bons pilotos disputando a corrida a vencer. O que não acontecia, por exemplo, com a Red Bull, com raras exceções, com os motores modificados da Renault, que davam mais certo que a Renault original. Eu também achei que essa primeira parte da temporada ela começou bem devagar, né? Com alguns momentos com a Mercedes ali dominando, a Ferrari parecia que ia melhorar em alguma coisa, a McLaren também não, e a Toro Rosso estava lá ainda com Gasly muito bem e tal, mas aí vieram as férias e aí veio a segunda parte da temporada com troca de pilotos no meio do caminho, no caso da Red Bull, como é que chama lá? O tailandês? Alexander Albon entrou no lugar do Pierre Gasly. Exatamente. O Albon acabou entrando e a questão da disputa do campeonato, o Hamilton acabou sobrando e aí acabou conquistando o título com antecedência dentro daquilo que mais ou menos se esperava. E aí, meu caro Fernando, quero saber de você esse balanço da segunda parte da temporada, essas mudanças de pilotos de equipes que acabaram acontecendo e o campeonato que acabou não sendo tão equilibrado assim. Olha, na questão de campeonato realmente não foi equilibrado. O Hamilton sobrou, né? Ajudado com a briga, né, interna na Ferrari, né, entre Vettel e Leclerc. E também outra, quem poderia fazer frente com ele, né? As duas Ferraris, vamos ver, os dois pilotos da Ferrari brigando.
a Red Bull com Verstappen não tinha força, né? O motor Honda não agora é um baita motor, né? Mostrou, virou um motor vencedor, venceu 3 corridas esse ano. Mas não era um motor para ganhar título, né? E dentro da Mercedes é o Hamilton com o Hamilton, porque o Bottas nem conta. Igual eu disse na última vez que eu participei do programa, se for comparar com o staff, né, da Flecha de Prata anterior, que era a época da McLaren, o Coulthard tinha mais peito, né, para encarar uma briga pelo título do que o Bottas. O Bottas é o escudeiro do escudeiro, né? Uma vez, eu não lembro se tem no YouTube, o Roberto Cabrini foi entrevistar o Johnny Herbert quando ele foi para Benetton. Foi num Grande Prêmio do Brasil. Acho que o André, o César devem lembrar. Ele falou, o Johnny Herbert falou, às vezes eu não sou nem o segundo piloto, eu sou o terceiro. Porque realmente você não vê no Bottas um piloto para brigar por título. Chance ele teve, mas ele não quis, né? Acho que o Bottas ele se contenta em ser um piloto escudeiro. Então, Hamilton, enquanto não tiver ou mudança de regulamento ou fibra de outro piloto para encarar, o que não é difícil, porque o Verstappen tem fibra para encarar isso, você só precisa de um carro mais competitivo. O Hamilton vai sobrar. Isso é fato. Se bem que teve momentos na segunda parte da temporada que teve ótimas corridas. Ótimas corridas. Eu não canso de dizer, o Grande Prêmio da Alemanha e o Grande Prêmio do Brasil foram provas de que o campeonato foi desequilibrado, foi, mas nós tivemos boas corridas. Boas corridas. A primeira parte da temporada nós tivemos o contraponto, né, da pior corrida da temporada, que foi sem dúvida nenhuma o Grande Prêmio da França, e na corrida seguinte foi uma das melhores corridas, que foi justamente o Grande Prêmio da Áustria. Não sei se o César pode me corrigir. Não, Né? foi nessa intervalo de uma semana. A pior corrida na França e a melhor corrida na Áustria. E tem um detalhe, na França ainda está se discutindo se vai ter a reta Mistral completa. Porque esses carros vão ter que usar a reta Mistral. Porque fazer aquela chicanezinha é vagabunda, mas não dá dando certo. O Ricardo tá fazendo coisa chata ano após ano. Vai ter que colocar a Mistral na íntegra, vamos dizer assim. O grande ponto, né, como temporada, foi mais ou menos assim. Mas complete, Fernando. Você queria falar mais alguma coisa? Eu já completei, já, André. Ok. Só para conceitualizar, eu acho também que teve corridas muito boas, como na Áustria, na Hungria, se eu não me engano, também. Né? Acho que o Grande Prêmio da Alemanha, eu até comentei com o André, com você, André, e com o César, o Grande Prêmio da Alemanha me lembrou o Grande Prêmio da Bélgica de 98, só que sem o Big One. Exatamente, bem lembrado. Não, e também tem detalhe, o Grande Prêmio da Alemanha foi tão bom, e eu vou contar uma história para vocês. Eu estava no Twitter nessa corrida, e eu tenho um amigo britânico, eu não escondo ninguém, que é o Alastair Stewart, que é o âncora da ITV. Ele não conseguia ver o GP da Alemanha, porque ele estava no evento de pismo, no mesmo horário. Eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que pegar o site da BBC e ver lá o leaderboard, o quadro com a telemetria e as notícias, e falar para ele no Twitter, em inglês, o que estava acontecendo. E nesse Grande Prêmio da Alemanha foi muito bom, porque eu aprendi a colocar a questão das voltas, assim, em inglês, fazer as coisas. E foi muito bom, porque ele agradeceu porque eu fui ajudar ele no momento que ele estava fora. Para mim, foi o melhor Grande Prêmio.
Opa. Então, No contexto geral, né, Fernando? A temporada foi média pra ruim, né? Então, eu diria a média, né? Apesar do desequilíbrio entre as equipes, mas o contraponto disso foi realmente essas corridas boas, né? Nós tivemos o Grande Prêmio o Grande Prêmio da Áustria. Foram as três melhores corridas da temporada. O Grande Prêmio da, da Áustria, o Grande Prêmio da Alemanha, O Grande o da Prêmio do Hungria, Brasil. o da Hungria, que teve um pouquinho de emoção, e o Grande Prêmio do Brasil, que foi sensacional também, né? Não chegou ao ponto do Grande Prêmio da Alemanha, mas foi uma corrida sensacional, principalmente nas voltas finais, né? Então, e já são acho que uns 2, 3 grandes prêmios do Brasil que vêm de corrida boa, né? Então, isso que foi o legal. E engraçado, né? Justamente as 3 corridas que falamos que foram as boas da temporada foram as 3 corridas que o Max Verstappen ganhou, né? Uhum. Curadamente. Não, e sem contar que os 3 circuitos não tiveram o dedo do Helmut Tilt. Não. E a segunda parte da temporada foi muito marcante por a troca de pilotos, né? Talvez a mais significativa entre Toro Rosso e Red Bull, quando trocou o Albon foi para Red Bull e o Gasly foi para a Toro Rosso. E por incrível que pareça, essa troca foi boa, viu? Pois é, isso que eu ia falar, né? Porque o Albon, ele cresceu muito, né, Fernando? Como piloto na segunda parte da temporada na Red Bull. E o Gasly agora, no final do campeonato, evoluiu tanto a ponto de conseguir um segundo lugar no Brasil. Num segundo lugar histórico, né? Emocionante contra o campeão do mundo, né? Contra o Hamilton, chegando na reta dos boxes, indo para ultrapassar ele conseguiu chegar em segundo. Mas só corrigindo uma curiosidade para o César falou que os circuitos não tiveram o dedo do Hermann Tilke. O circuito da Alemanha, Hockenheim, foi o Hermann Tilke que desenhou a parte nova, César. Aí destruiu a parte da floresta, que era a boa parte do circuito, né? Que bonito. A corrida foi boa, mas que nem eu pensei, pô, a corrida da Alemanha foi boa, né? Mas foi boa por causa da chuva também. Na Alemanha, mas imagine se fosse no circuito antigo essa corrida, com que o nem trecho foi da 2000. E com o trecho da floresta. Que, aliás, se tentar voltar com o trecho da floresta, não dá, porque já cresceu um mato nesse asfalto. Mas sabe que fizeram uma petição para que volte o trecho da floresta? Porque tem trecho que ainda tá mato, mas não cresceu árvore. É verdade, não cresceu árvore mesmo. Tem que então, voltar esse trecho da floresta. Uhum. Pô, se Nürburgring a antiga ainda tá em uso, né? Nem que seja para track days, essas coisas, né? Não, e a antiga Nordschleife e a Südschleife estão em uso para também as 24 horas de Nürburgring. Tanto que uma volta em Nürburgring é de 6 minutos, uma volta em Hockenheim é 1 minuto e 10. Agora, tem uma outra questão muito importante desse campeonato, que é as brigas entre as pequenas, as médias e as grandes. Queria saber de vocês aí, primeiro, Fernando, sobre as pequenas, as médias e as grandes, o que cada uma te agradou, te desagradou. É bom contar o Williams, porque é triste. Triste demais. Olha, eu vou na sua linha de raciocínio. Eu acho que a Williams você não pode. O momento dela é de equipe pequena, mas a história da Williams é muito grande, né? Para você não consegue conceber o Williams como equipe pequena, não tem como. Não tem como, por tudo, por toda a história dela com títulos, as inovações tecnológicas, os carros, né, icônicos da Williams, não tem como você colocar ela no hall das equipes pequenas. Mas falando das que não têm tradição, a Williams eu nem vou contar que foi deplorável o campeonato dela, né?
Os pilotos não dá para muita gente falou, o Kubica foi fraco, o Russell, pô, eles fizeram o que podiam com aquele carro, né? Tanto que semana passada teve não lembro que dia que teve os testes em Abu Dhabi, o Russell pilotou a Mercedes e fez o melhor tempo em um dos treinos. Então, não dá para você basear nisso. Agora, indo para as outras, né? Posso colocar a Alfa Romeo, que fez um bom campeonato, principalmente com o Raikkonen, né? Dentro do esperado, né? O primeiro ano do Raikkonen na Alfa Romeo foi muito bem, né? Agora, como piloto mais velho do grid, né? O único piloto na casa dos 40 está no grid. Se não me engano, acho que esse ano de 2020 ele pode passar o. Ele passa o Rubinho. Ele passa o Rubinho de número de provas, mas ele tem feito o maior piloto com o maior número de provas. Sim, esse ano ele passa. Não tenha dúvida que esse ano o Raikkonen leva esse recorde. Mas eu falo pelo seguinte: a Alfa fez um bom campeonato, né? A outra equipe, a Racing Point, né? Não tem muito o que dizer. Papai Stroll não tem que falar nada também. Aliás, está ventilando uma conversa de que a Aston Martin teria procurado ele para comprar a Racing Point, né? E ser a equipe de fábrica da Aston Martin. Mas Aí a no Aston caso, Martin, mas até um amigo meu que eu não sei se vou se considerar amigo, um cara que se acha a última bolacha do pacote aqui dessa empresa alternativa, ele comentou comigo o seguinte: a Aston Martin está tendo problemas financeiros, porque ela não consegue emplacar o carro para a categoria Hypercars, que é o Aston Martin Valkyrie. Agora saiu do grupo da Louis Vuitton e foi para um grupo de investimento, fundo de investimento tanto italiano como Emirati, Emirados Árabes Unidos. Só que as ações, até quando anunciaram a notícia que o Papai Stroll estaria disposto a comprar a montadora, estou falando a comprar a Racing Point, comprar a montadora. Aí subiram 2 pounds por ação. E tá assim, e o que piora mais é que com o Hypercars, a Aston Martin era que estava liderando o projeto, junto com a Porsche e com a McLaren. Agora não se sabe se a Aston Martin vai ter 2 carros para colocar na corrida. Já tem na GTE, mas na Hypercars e na INSA, que é o DPI 2.0, não se sabe se vai ter uma Aston Martin. Agora, César, eu queria saber de você em relação, né? Essas equipes médias, pequenas, qual é o seu balanço que você faz em relação a essas equipes desse campeonato de 2019? A minha decepção é a Renault. A Renault com muito investimento muito alto, aquela coisa de limpar a barra depois de ter uma passagem tanto quanto gloriosa e frustrante ao mesmo tempo na Red Bull. Só que a Renault nesse ano tem que mudar tudo. A parte aerodinâmica era uma porcaria, o carro não andava e aí frustrava as fãs, as F1 lovers do Ricardo e os tiradores de sarro do Hülkenberg. Agora, no ano que vem, vai ser o Ocon. Eu acho que a Renault só vai mudar de panorama a partir de 2021 com um novo regulamento. A gente não sabe se esse regulamento novo de 2021 vai ter mudanças técnicas, porque discute-se o fato de congelamento dos investimentos em inovação na Fórmula 1 por 5 anos para até os custos. E a Renault depende ainda se vai disputar 2021 ou sai da categoria. Porque o investimento não está dando certo, não está dando retorno também. Acho que nesse ano o destaque, a decepção é a Renault e a alegria mesmo é te ver a McLaren se recuperando com o Zac Brown e com 2 bons pilotos como Lando Norris e Carlos Sainz Jr.
Muito bem, eu também achei o campeonato das equipes médias razoável para bom, mas também não incomodou ninguém, também não coçou ninguém em relação a briga como equipes médias ou grandes, ou seja, o panorama não mudou muito. Talvez a McLaren realmente foi que mais saiu da casinha, né? E que deu uma aquisição muito boa. Claro que também a temporada foi realmente marcada, o Grande Prêmio da Bélgica também, né? Pelo que aconteceu com o Rubens, e que teve a primeira vitória do piloto da Ferrari, como Leclerc. chama? O Leclerc, né? Que curiosamente era o grande amigo dele, né? E que também foi talvez outro ponto mais marcante nessa temporada, né? Mas o campeonato vai 6,5. Não sei a nota dos amigos, mas eu achei um 6,5. E aí, Fernando? A sua nota? Ah, vai, um 6,5 também, viu? É, o que salvou foi, não digo o Leclerc, mas a questão das equipes médias, né? Vamos dizer assim que com o que aconteceu esse ano, pode-se dizer que a McLaren voltou ao hall das equipes grandes, né? É, sem vamos dizer assim, sem a presença do Alonso, o ambiente da McLaren voltou, né? McLaren conseguiu pódio, conseguiu Teve, pontos importantes, marcou. Pois não, sim, André? teve a questão do Sainz também, que teve pontuação muito boa. O Norris, que quase pontuou na Bélgica, né? Se não fosse a gasolina, né? Sim. Uhum. O que mais que teve aí? E sem contar que a McLaren acho que vai focar com o Alonso apenas na Indianápolis. Indianápolis por causa daquela má impressão do ano passado. Acho que nem vai querer o Alonso na Fórmula 1. Vai querer o Alonso na Indianápolis porque ele quer ganhar a Indianápolis de qualquer maneira. Aliás, eu queria fazer uma pergunta pro Fernando, e para você também, César, que é o seguinte. É, o que mudou da água pro vinho na McLaren? Tudo bem, não foi grande coisa. A gente sabe que ficou ali, né, quinto ou sexto lugar, né, na tabela de construtores. Mas o que mudou tanto assim da água pro vinho para essa McLaren, hein, ô Fernando? Saída do Alonso. Concorda também, César? Ou teve mais fatores? A troca do motor Honda pelo motor Renault. Porque o motor Renault. Acho. Não, porque o motor Renault na McLaren pontuou mais que o motor Renault oficial da própria Renault, da equipe de fábrica. Sim, sim, concordo. Concordo também. Mas não tiro nada do que você disse. Você falou para pontuar um ponto, mas na verdade foi o conjunto de fatores, né? E sem contar, É, sem o Alonso na McLaren, a McLaren não teve aquela coisa de ser piada da temporada quando o Alonso falava no rádio. aliás, daqui a pouco nós Também. vamos falar dele aqui no programa. Ainda hoje. Mas já vocês vão entender por quê. Mas o. Mas como contexto geral, acho que foi um campeonato bacana. Não mudou também muito o mercado de pilotos pro ano que vem, né? Só a saída do Kubica agora, né? Pra entrada de quem mesmo? Do Nicolas Latifi. Latifi. Isso. Que foi talvez a última. Latifi. Lafitte, esse não tem nem como correr, tem quase 80 anos. Não, é que dá pra... Lafitte parece nome de labirigite, cara. Não confundam Jacques Lafitte com Nicolas Latifi. Nossa senhora. Nicolas, né? Nicolas Latifi com Jacques Lafitte. Ele O que Nico, estava,
Ele que estava na Fórmula 2, né? Exatamente. Ele é o único piloto da Fórmula 2 desse ano que vai para a Fórmula 1, né? Tem esse detalhe. Sim. E o De Vries, que era o campeão da Fórmula 2 esse ano, não vai para a Fórmula 1. Beleza, hein? Tá Não, ele correto, foi para a né? Fórmula E. Ele tá disputando o título, tá disputando com a Mercedes, a equipe elétrica da Não. Mercedes. Você vê como a Fórmula 2 ela é super correta como caminho de acesso para a Fórmula 1, só que não. Ah, sim. Você imagina. E tem alternativas para a Fórmula 2 como Indy, a Super Pô. Fórmula japonesa, a DTM. O Sete Câmara, como a gente falou aqui na semana passada, ele pode ser terceiro piloto da McLaren ou escolher a Indy por causa da superlicença. Tipo, beleza. Então Bom, a o Pietro, Fórmula 2 ela Pietro- tá servindo, a Fórmula 2 ela tá servindo para nada até agora. Porque não sobe piloto para Fórmula 1. é estranho, porque se você for ver bem, o Pietro foi para a Super Fórmula japonesa, né? Nem a DTM ele não quis mais. Ele foi para a Super Fórmula para ver se belisca a superlicença. O Sete Câmara ele já tem a superlicença, já é diferente, né? Com a vitória que ele conquistou em Abu Dhabi, ele conseguiu a superlicença, só que equipe vai escolher o Sete Câmara para correr? Mas aí, o que acontece? Aí eu lembrei aqui com o César no programa da semana passada. Se vocês não ouviram, vocês podem acompanhar aí. Aí, a gente falou aqui que na entrevista que o Sérgio deu ao Lito Cavalcante, ele falou assim: Olha, eu não sei se eu vou ser terceiro piloto da McLaren, se eu vou ser piloto da Indy. Ele não quis conversar sobre o assunto, deu uma desconversada, não quis falar sobre o seu futuro. Mesmo a McLaren falando que ele vai ser terceiro piloto. Isso tô achando meio estranho. Um piloto profissional, vou chegar, falar para entrevista e dizer: Ah, não sei se eu vou para Indy, não sei se eu vou para terceiro piloto da McLaren. Eu não sei o que ele quer na vida. Ele tá com a super licença na mão e não sabe decidir o que quer na vida. Na verdade, o Sete Câmara quer ser a última bolacha do pacote. O que aconteceu, na verdade, com o Sete Câmara é o seguinte: ele falou que ventilaram o nome dele na Williams, e ele falou: na Williams eu não quero, mas não seria interessante ele ir para a Williams, penar um ano, pelo menos penar um ano, que é certeza que ele não ia pontuar, mas para ganhar experiência? Ah, seria uma boa, mas você mas- sabe como. A Williams precisa de dinheiro, né? Não, tudo bem, que precisa de dinheiro. Só que tem uma coisa. O Felipe Nasser, ele foi pra Sauber. Correu 2 anos lá. Sumiu. Saiu de lá. Foi pro Endurance. E está muito bem, obrigado, no Endurance. Então o que adiantou? O que adiantou ir pra equipe média ou pequena, se nenhuma equipe grande queria ele, por causa da faminha, do dinheirinho, não sei o quê, que hoje o piloto tem que ser subcelebridade, tem que ser essa porcaria de questão de querer aparecer em multimídia, que não sei o quê, essa coisa toda. Sete câmeras, filhão, não é piloto que gosta de dar entrevista. Sete câmeras não gosta de alguma coisa. Sete câmeras, ele não decide o que ele quer na vida. Porque o pai dele tá lá no Atlético Mineiro, ele não sabe nem se ele fica pra próxima eleição. Então. Tô falando que. Pode falar, não, certo. Pode falar, Fernando. Eu depois. Não, pra você ver como que tá a situação. A situação, na verdade, é o seguinte: o Brasil, pelo momento econômico que tá, é fato. Já vamos pegar desde o início. O brasileiro ele só assistiu ao automobilismo por causa das vitórias que estava tendo, pelo bom momento que estava.
Infelizmente, o último grande momento do automobilismo brasileiro que nós tivemos, nem vou contar do Senna, porque o Senna já é carta manjada há bastante tempo. Foi o Felipe Massa em 2008, que brigou pelo título. E aí voltou a ter a despertar um pouco. Felipe Massa de novo. não, Felipe Massa. Felipe Massa, o Fernando. Eu falei Felipe Massa. Não, você falou Felipe Nasser. Perdão, Felipe Massa. Aí o que aconteceu? Depois que ele perdeu o campeonato, esvaziou de novo. Entendeu? E o custo aumentou e o Brasil não está numa situação econômica boa. Então, e precisa de dinheiro para entrar. Então, não tem mais essa de entrar por talento. Tem que entrar com talento e com grana. Isso, ou ser um Lance Stroll da vida. Ou ser um Lance Stroll da vida. Ou ser o Latifi. O Latifi. Os pais do Latifi, tanto a mãe como o pai, são bilionários na França. E são mais ricos que o papai Stroll. Não, mas só que assim, por exemplo, o Nasser, ele foi correr na equipe lá da Sauber. Não, falando na Sauber, na Fórmula 1. Tô falando no período dele. Tá certo. Que ele correu, acho que foi 2 anos. 2015 até 2000 a temporada 2015 e 2016. Então. 2 temporadas. Ele poderia ter tido, se tivesse um pouquinho mais de paciência, poderia ser, mas daí não é sobre celebridade, não é aquela coisa da fotinha bonita. Isso é outra coisa também. Aliás, eu vou falar uma questão aqui. Eu estava esperando, eu sabia que esse último programa do ano seria perfeito para falar isso. Para os lacradores de vocês aí. Fernando, prepara a vinheta, por favor. O quê? Tô sem paciência. Vai, chuta o balde, André. Pros lacradores que ficam falando: ai, o Hamilton é vítima, ai, porque ele é negro, porque isso, porque na Inglaterra o povo não gosta dele, que o povo gosta de automobilismo, que não sei o quê. O cara é vencedor, o cara é subcelebridade. Ele pega a garota de serviço, ele pega não sei quem, ele pega a Anitta não sei aonde. E aí nós temos piloto brasileiro que não faz porra nenhuma. Essa aqui é a grande realidade, desculpa o palavreado, mas porra nenhuma. Não consegue ter um mísero momento que faz chamar a atenção das equipes grandes. Todo mundo fica lá, não, se contenta com pouco. Espera uma vaga. O Sete Câmara, terceiro piloto da McLaren, se é que vai ficar como terceiro piloto da McLaren, porque eu acho que ele não vai estar na Fórmula 1, nem sem superlicença, porque ele é muito lerdo em relação a definir o seu futuro. Parece mais lerdo que aqueles burrinhos passando lá do alto da Comparecida. Então, vamos parar de achar que o Hamilton é isso, vamos visibilizar isso, como se fosse guerra de egos, como se fosse guerra disso. O cara é subcelebridade, o cara é rico, o cara é milionário, o cara tem tudo na vida. Ele tá cagando e andando, se a Inglaterra não gosta dele. Ora, antes de terminar, a BBC fez aquele evento, Personalidade do Ano, o Sport Personality of the Year, e ele perdeu para um jogador de cricket, o Ben Stokes, que é o capitão de cricket da Inglaterra, por causa que o Ben Stokes, no mesmo dia que o Hamilton teve problemas no GP da Inglaterra nesse ano, eliminou por strike todos os arremessadores da Nova Zelândia. Todo mundo, ele eliminou. E ele virou o cara do ano da BBC. E todo mundo reclamando que o Hamilton foi perseguido porque ele não ganhou de novo o BBC Sports Personality of the Year. Mas aí eu pergunto pra você, ele tá cagando pra isso? Não. Se ele ganhar o título e tiver dinheiro no bolso, ele não caga, ele não tá nem aí. Então ele tá ali pra correr. Ele tá ali, é milionário, ele é um cara sobre celebridade, faz comercial, faz isso, faz aquilo.
Ele faz o que ele quiser, como ele quiser, aonde ele quiser. Por isso, é isso que eu tô falando. Nós temos que parar de achar que isso, que aquilo, que vai resolver alguma coisa. Não vai. Fala, Sem contar também que ele dirigiu, ele pilotou a moto do Valentino Rossi e o Rossi pilotou a Mercedes do Hamilton também. então, ele tá curtindo a vida, entendeu? Ele tá pouco lixando se o inglês está perseguindo ele, se é vitimismo em relação à raça ou não dele. Ele tá fazendo o que ele tá fazendo na vida. É o direito que ele tem. Explica lá, Fernando. Não, eu queria passar para outro assunto que é o Rally Dakar, né? Porque Fórmula 1 o ano foi tão, né, mais ou menos. Eu quero falar de Rally Dakar. Na verdade, queria falar de futebol, né? Mas vamos falar da Rally Dakar, né? Porque o programa é de automobilismo. O programa é de automobilismo e eu gosto de automobilismo. Vamos falar de Rally Dakar. Esse programa eu não sei como é que vai. Eu quero saber o que a chefia vai falar para nós. Ai, meu Deus. Mas, enfim, vamos então falar aí do Rally Dakar, que vai abrir o ano esportivamente em 2020. E como nós temos aí a São Silvestre para o esporte do atletismo, fechando o evento esportivo no último dia do ano, nós temos aí o último ano, o primeiro evento esportivo do ano seguinte, é o Rally Dakar, apesar de ser do mesmo dia em que a Premier League, por exemplo, tem os seus jogos no dia primeiro. Um Rally Dakar que muda de país de novo, né? Agora será na Arábia Saudita. Isso, na Arábia Saudita. É o terceiro país que muda nessa última década. E que um campeonato que antes tinha uma visibilidade muito grande. Todo mundo se falava em relação ao Alonso, será que vai, será que não vai? Mas que no fim das contas, César, não está tendo aquela mesma agitação de outros tempos, apesar que nós vamos ter os representantes brasileiros lá, apesar que nós vamos ter os pilotos sul-americanos lá, mas a impressão que a gente tem, né, César, que a Dakar perdeu aquele ímpeto que tinha-se antes, né? Perdeu esse ímpeto pelo seguinte também. Nesse ano, no próximo ano, daqui a algumas semanas, só vai ter duas equipes na categoria carros que vão disputar pau a pau, que é a Mini e a Toyota. Na moto, seria o Peter Hansel, a gente não sabe se ele vai disputar. E nos caminhões, pode dar o troféu para aquela montadora russa, não vou lembrar o nome, porque a Iveco vai tomar outro pau de novo. Só muda o fato que a Arábia Saudita é um país democrático, democraticamente ditatorial, porque você sabe como que é o princípio de lá, né? Manda matar jornalista, vai ter aquele boicote tudo. E tem outro problema, o Al-Attiyah, que é Qatari, não vai disputar o Rally Dakar porque Qatar e a Arábia Saudita têm más relações diplomáticas. Tanto que tem embargo econômico no meio. E aí, meu caro Fernando, eu quero saber de você aí, o que você espera desse Rally Dakar, em um novo país, com menos equipes, mas com a menos divulgação que se tinha de outrora. Rapaz, o Rally Dakar, ele realmente se perdeu, né? Um rally que não é mais disputado em Dakar, é um rally que, como se falou, poucas equipes, ninguém mais está ligando. E o Alonso vai lá, é um ingrediente a mais, né? Mas eu acredito que, no geral, vai passar despercebido, como foi esse ano, no ano anterior. Acho que não vai atrair muita gente, não. Mas só fica, como vamos dizer assim, a competição, né? Das motos também, questão de mortes, acontece muitas mortes. Para dizer bem a verdade, o Rally dos Sertões é mais bem divulgado que o Rally Dakar, viu? E sem contar que Então, pode falar. um instantinho só. Não, Fernando, tá quer dizer então que
que o Rally Dakar seria apropriado para a Sônia Abrão? Olha, foi você quem disse. Foi você quem disse. Não, o Rally Dakar é apropriado por Guga Chakra. Pode apostar comigo. Quem? Guga Chakra da Globo News. Ele adora tentar o reino na Arábia Saudita. Não duvida que nesse ano Guga Chakra vai divulgar mais o Dakar do que falar de política. Pior que ele mora em Nova York, hein? Não, porque, assim, ok, é um esporte de risco. Como é que fala? É um esporte que a morte é iminente. E o Rally Dakar sempre costuma ser o Rally morte, o Rally defunto, né? Porque quase, por ano, quase um piloto pelo menos morre durante o Rally Dakar, né? Então só pode chamar a Sônia Abrão para comentar isso aqui, né? Porque... Ou como se faz nos Estados Unidos, coloca a Fox News para fazer a cobertura do Rally Dakar. Não, e é engraçado, porque é um campeonato que já era perigoso por conta da questão do deserto. O terrorismo no norte da África. E uma série de situações. Aí ele foi para a América do Sul, deu uma tirada um pouco dessa questão de pilotos morrendo, né? Aí voltou para a África de novo. África não, Oriente Médio. Oriente Médio, exatamente. Com a questão... Aí teve um acidente, uma morte, uma outra. Aí agora vai para a Arábia Saudita. Gente, são coisas da vida. Se você tiver um defeito, um erro, uma saída de curva, um abraço. E ali não tem como errar. Você não pode errar. E na Arábia Saudita, desculpe o humor negro, mas o carro vai ter concorrência do carro bomba também. Exatamente. Agora, eu queria saber do Fernando, é o seguinte, vamos ser novamente representantes brasileiros, tanto nos caminhões como também nas motos, como tem acontecido nos últimos anos. Só que, infelizmente, outra vez não se divulgam, né, o nome dos pilotos que se correm esse ano, no ano que vem, né, no caso, o que eles fizeram, como é que eles estão se preparando. Esse é um fator também que acho que entristece um pouco para a questão rally, né? Que já é mal divulgado e que, principalmente pelo Campeonato Nacional o brasileiro de rally já é mal divulgado. O Rally dos Sertões às vezes é bem divulgadinho, mas nós temos 2 representantes, né? Isso estou chutando por alto desse ano, do Rally Dakar 2020. E você quer ter tem 3 inscritos. 3 esse ano, né? 2020. Isso. Ó. Tá aqui com o nome deles, ó. Antônio Lincoln. Vai lá. O Antônio Lincoln Berrocal vai competir nas motos, né? E o Reinaldo Varela e o Gustavo Gugelmin nos UTVs. O TV é aquele carrinho pequeno, né? O bugzinho. Não, o TV é o quadriciclo. Então. E no TV, o Reinaldo Varela e o Gustavo Gugelmin. Começa dia 5 de janeiro do Dakar. Não, e pior, que nos carros a gente vai ter o duelo de espanhóis. Fernando Alonso na Toyota e Carlos Sainz Sênior na Mini, com o Mini Bug. Nossa. Aliás, essa aqui... Diga, Fernando. Não, pode mandar. Essa eu quero deixar pro final. A questão Alonso, né? Muito se falava, será que ele vai correr o Rally na cara? Será que ele não vai? Será que se ele mudou de ideia? Ele chegou a correr um Rally recentemente, né? E todo mundo ficou Marrocos, ele exatamente. E ficou muito aquela expectativa. Será que vai? Será que não vai? E aí, Fernando? Oi, perdão. Você entendeu o que eu falei? Tive um problema aqui. Pode falar. Tô falando, velho. Vamos lá.
como nós tivemos aí essa questão do Alonso, né? Será que vai? Será que não vai? Ele correu um rally recentemente no Marrocos e tal, e fica aquela dúvida: será que ele vai? Será que não vai? Como é que dá pra esperar do Alonso no Rally Ai, Dakar? o Alonso. Eu acho que o Alonso é o seguinte: ou ele escolhe uma coisa para correr, para se focar, ou então ele para de uma vez. Sabe? Eu acho que ele gosta da polêmica. Acho que a polêmica. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou polemizar. Ah, eu vou correr isso. Ah, tô cheio disso. Eu vou correr a outra coisa. Viu, meu amigo? Assim ninguém vai dar emprego para você. Nem para ser Uber, eu acho que ele vai vão querer chamar ele para ser. E nem para dirigir Uber, viu? Você não quer? Eu tô com um carro aqui, tô com um Hyundai, eu tô com um Corolla aqui. Você não quer fazer Uber para mim? Ah, E agora? yo no voy, porque esse carro, esse coche não sei o quê. Ah, então vai. Ou na Toyota, né? Aquela coisa toda, aquela coisa. Mas, minha gente, pensa bem, a Hyundai vai inaugurar um circuito na Coreia do Sul no próximo ano que vem. Vai disputar o Mundial de Turismo lá com um circuito novo. E não é um circuito Peraí, Mundial é o WTCR? Isso. Isso, exatamente. Que o Fox Sports tem o direito de transmissão. Nossa, mas também WTCR também já é Série C, viu? Já é Série C lá também, viu? Só para fechar, só por curiosidade, para fechar aqui. Diga. Sabe qual é o nome da organizadora do Rally Dakar? Ah, É a ACO, Amaury Sport Organization. Sabe como que se escreve Amaury? ah. Lá vem. Amaury. Puta merda. Amigo! Sensacional na Arábia! Como é que é o negócio, Fernando? César, explique para ele que ele não entendeu. É que a sigla em francês é Amaury. Ah, que beleza! Você entendeu agora? Por que eu imitei a Mauri Júnior, entendeu? A Mauri Júnior, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu entendi! Boa, Mas deixa eu boa, fazer uma boa. pergunta. Será que o Amaury Júnior vai se aventurar a ir à Arábia Saudita fazer aquele evento, aquela bebezada que ele faz, aquela coisa de falar lá da viagem, no Paris Dakar? Olha, aí eu não sei, viu? Aí depende da cabeleira dele também. Mas enfim. É melhor, viu? Depois de eu falar que WTCR é Série D mesmo, é melhor gente ir. Melhor gente ir. Não, é o seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, esse programa de hoje, que está indo ao ar nessa segunda-feira, dessa primeira edição, esse último programa do ano, é dedicado a um dos maiores, talvez um dos grandes caras que nós tivemos na comunicação no Brasil, né? Como músico, como baixista, né? Um dos caras que tinha uma qualidade tremenda, um sorriso no rosto sempre aonde ele ia, desde a época do SBT com o Jogo das 11, né? E com todo, depois da Globo, nos mais de 20 anos que esteve por lá, depois fez algumas apresentações, e neste domingo o grande Bira acabou nos deixando aí aos 85 anos de idade, e fica aí a nossa solidariedade, a família, os amigos, as pessoas que gostavam muito da carreira dele, ao Jô Soares também, que era o grande companheiro dele por mais de 3 décadas aí, de sucesso, e que fez com que todo mundo conhecesse o sexteto do Jô, né? Que fez com que alavancasse o sucesso para outro patamar, para outra forma. Que, Bira, descansa em paz aí, porque você é um cara que está na história para a eternidade aí na televisão do Brasil. Outra coisa que eu queria falar também, que é o seguinte, agradecer sempre muito à Rádio FT, principalmente ao Rodrigo Oliveira, ao meu querido chefe,
nosso presida, ele que é o nosso narrador, apresentador, ele que é o faz tudo nessa emissora. Ele que nos deu a oportunidade para que a gente pudesse fazer, que esse projeto pudesse chegar onde nós estamos hoje. Estamos chegando nessa multiplataformas, sempre com uma humildade muito grande. Chegamos aí nesse segundo ano muito bem, e eu tenho certeza que em 2020, aqui na Rádio FT, nós vamos fazer programa cada vez melhor, com todo o sucesso que a gente tem conseguido, pela forma como a gente tem feito, com muita simplicidade, e que é um projeto que me motiva sempre. Essa que é a grande realidade. O César sabe disso muito bem, o Fernando também sabe muito bem disso, e quando você entra no projeto, você gosta de entrar de cabeça e fazer aquilo que mais gosta, e esse é o programa que eu mais gosto de fazer, e sempre me deu a motivação desde sempre, né? Então, o grande ano de 2019 para a bandeira quadriculada foi muito por conta disso, né? De ter mantido o espaço que nós temos hoje, de nós termos a liberdade de poder criar quadros, de poder criar questões, de colocar questões que abordar assuntos interessantes, de abordar assuntos importantes. E no ano que vem, certamente, nós vamos fazer isso mais, poder ter mais convidados, poder mais gente para poder opinar, para poder falar, para poder criticar, para poder cornetar também, por que não? Porque senão, sem isso, a gente não é nada na vida. Mas a gente tem que sempre, é óbvio, agradecer ao Rodrigo, porque se não fosse por ele, talvez esse programa não estaria aonde está hoje, né? E estamos aí para mais um ano aí, cheio de gás, e na primeira semana aí de janeiro, nós já vamos ter aí com o programa do ano, 2020 arrebentando. Eu tenho certeza que 2020 vai ser o grande ano desse programa, porque a gente vai evoluir pra caramba, nós vamos dedicar muito e nós vamos arrebentar demais, assim como todos os eventos que nós vamos ter na Rádio PT, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, os campeonatos internacionais da Europa, no campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato italiano, que a gente sempre traz com a mesma energia de sempre, a cada dia, a cada semana, em todos os 365 dias do ano, a gente sempre traz para você com uma grande equipe acima de tudo. E esse programa também é um grande ponto-chave que a gente busca sempre fazer com muito carinho para vocês ao longo desse ano. Bom, eu vou aproveitar agora para que o Fernando e o nosso querido César façam seus depoimentos finais esse ano, principalmente para quem está acompanhando agora, véspera de Natal, perto aí da semana do Ano Novo, para quem está acompanhando já no último dia do ano também. Enfim, vamos lá. Fernando, você primeiro. Bom, o que eu posso dizer? Feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo, que 2020 venha com muitas coisas boas para todos nós, né? Possamos ter um ano maravilhoso de 2020 aí pela frente. Um grande abraço a todos, um abraço e até a próxima. César Augusto. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E só espero que meus vizinhos não me venham com essa história de ficar enchendo o tanque de bebida e ficar gritando o ano inteiro. Exatamente. Bom, eu desejo, assim como toda a nossa equipe da Rádio FT e também da nossa bandeira quadriculada, um grande Natal para todo mundo, para vocês, para sua família. Se tiver brigado aí com algum parente, algum amigo, alguma situação... Tipo o cunhado que você deu dinheiro emprestado? Exatamente. Aproveite, dá um abraço nele, valorize um pouco essas duas datas que são importantes. Vamos ter uma nova década chegando aí e tenho certeza que todos nós vamos melhorar. Não importa se a questão política A, ou B, ou C, ou D, se vai melhorar, se vai piorar. Somos nós que nós fazemos com que o nosso país seja cada vez melhor, independentemente de quem dá lá em cima ou lá embaixo. Nós somos humildes acima de tudo. E eu sempre digo para vocês que cada ano é um novo começo, uma nova oportunidade que se abre, uma nova oportunidade que se cresce. Então, e a motivação
é cada vez maior. Por isso, um grande Natal para vocês, um grande Ano Novo. Continue ligado na programação da Rádio FT e na primeira semana de 2020 nós estaremos de volta aqui na Rádio FT com bandeira quadriculada para vocês. Mas nós estaremos aí durante o Boxing Day, no Natal, depois do Natal, na primeira rodada do Ano Novo, no Campeonato Inglês para vocês aí ligados em todo o Brasil. Meu muito obrigado, um grande ano para todos e continue ligado. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Até o ano que vem.